Vamos lá, pessoal. Nós ficamos aqui na parte de... eu estava terminando de explicar a lei de Coulomb. É isso? Então, lembrando, eu vou resolver algumas questões, essas questões eu mando para vocês. E a lista de questões que eu fizer, depois que eu for resolver, eu resolvo as questões ímpares, você resolve as questões pares, vai ficar valendo como atividade, certo? O que eu vou fazer agora é só exemplos, só trabalhar com exemplos. E esses exemplos eu mando para vocês, não precisa ter, não vou copiar aqui porque o espaço se torna pequeno e a gente perde tempo, então eu mando para vocês essas questões, tá certo? Então eu estava vendo aqui que a lei de Coulomb, se você tem duas cargas elétricas de mesmo sinal ou de sinais contrários, as forças que vai haver entre elas vai ser a força de atração ou de repulsão. Atração ou repulsão. Então, sempre que você tem duas cargas, vai existir tanto a força de atração como a força de repulsão, dependendo dos sinais das cargas. Ok? Então, essa força, ela é determinada por isso aqui, ó. Q vezes Q sobre D ao quadrado. A força sempre é dada em newtons, certo? As cargas Q e Q vão ser dadas em Coulomb, é a unidade de carga. A distância D é dada em metros quadrados, no caso ali, D2, vai ser metro. Então, toda vez que ele der uma distância que não seja dada em metro, você vai ter que fazer a transformação. E nós vamos ter aqui uma constante, que é chamada constante, daqui K, é chamada de constante de eletrostática. Essa constante, ela vai ter sempre o valor de 9 vezes 10 elevado à nona. Tá certo? Então, essa vai ser a relação que vai nos dar a força dentro da lei de Coulomb. Se você voltar um pouquinho lá atrás, na parte de gravitação universal, você vai ver que a força que rege a atração do Sol e os planetas é a mesma força que vai reger a atração de duas pequenas partículas. O que vai mudar aqui é o seguinte, ó, a força de atração, vamos supor, força de atração entre o Sol e a Terra. Você vai ter uma constante, nesse caso ela não vai ser constante de eletrostática, vai ser constante de gravitação universal. Uma constante, aí aqui você tem a massa do Sol, como eu estou falando, a massa da Terra, sobre a distância entre os dois ao quadrado. Você vê, você nota que são duas relações praticamente iguais. Uma trata de carga, a outra trata de massa. A única coisa que muda é isso aqui. Uma vai tratar de carga, a outra vai tratar de massa. Ok? Então, essa é a relação que vai nos dar a lei de Coulomb. E vamos ver agora alguns exercícios, alguns exemplos para você ver como aplicar isso aí. Deixa eu apagar essa tela. Você pode dar uma pausa para copiar. Tá certo? Então aqui, só que a massa aqui vai ser dada em quilogramas. Aqui, como é carga, a carga é dada em Coulomb. A unidade de carga é o Coulomb. Vamos apagar aqui e vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo, nós vamos ter o quê? O que é que ele diz aqui? Duas cargas elétricas pontiformes de 5 vezes 10 a menos 5 e 0,3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, duas cargas elétricas, eu vou chamar de Q1 e Q2, tá certo? Tem os valores.
5 vezes 10 a menos 5 coulombs, a primeira. 5 vezes 10 a menos 5 coulombs, a primeira. E a outra 0,3 vezes 10 a menos 6. 0,3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Estão no vácuo e separadas entre si por uma distância de 5 metros. Estão separadas entre si por uma distância de 5 metros. Calcular a intensidade da força de repulsão entre elas. Força de repulsão quer dizer que uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Mesmo ele não tendo dado os valores, né, se qual delas era positiva ou negativa, mas leva-se em conta aí que uma é positiva e a outra é negativa, porque a força vai ser de repulsão. A distância já foi dada em metro, não vai mexer em nada, tá certo? Continua. Então o que nós temos que aplicar aqui é a relação da força. A força é K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então nós vamos ficar com 9 vezes 10 a nona, é o valor da constante. Uma das cargas é 5 vezes 10 a menos 5. A outra carga é 0,3 vezes 10 a menos 6, dividido por a distância 5 ao quadrado. Então vamos ficar agora com F igual 9 vezes 5, 45, 45 vezes 0,3, 45 vezes 0,3. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12 e 1, 13. 0 vezes 5, 0 vezes 4, então 5, 3, 1. Uma casa, então 13,5 dividido por 5 ao quadrado, 25. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 13,5 dividido por 25. Eu vou passar aqui, tirar a vírgula e aumentar um zero aqui. Tá certo? É uma casa, então aumento um zero. Como eu não posso dividir 135 por 250, o que é que eu faço? Coloco um zero e aqui zero, 0, 1350 por 250 vai dar 5, né? Dá 1250 para 1350, vai sobrar aqui 100. Quero continuar a minha divisão, coloco um zero, não preciso colocar zero aqui, porque já tem algarismo significativo. Então, 1000 dividido por 250 vai dar 4. Então, a nossa força de repulsão, como ele falou no início, vai ser de 0,54 newtons. Ou ele ainda pode colocar 54 vezes 10 a menos 2 newtons. Geralmente se trabalha com notação científica, você está passando aqui para notação. Então, 54 vezes 10 a menos 2 newtons é o valor da força de repulsão entre a carga 1 e a carga 2, que estão a uma distância de 5 metros. Vamos ver mais uma questão? Vamos para a questão 2. Mais um exemplo, né? Exemplo 2. Ele diz: no esquema abaixo, Q é igual a 2 vezes 10 a menos 6 e as cargas extremas são fixas. Então, eu vou ter aqui, o esquema que ele deu foi isso aqui. Três cargas, tá certo? Uma é mais Q, a outra é menos Q e a outra é 6Q. Esses os valores das cargas. A distância entre mais Q e menos Q é 10 centímetros. Essa distância aqui é 10 centímetros. A distância entre menos Q e 6Q é 40 centímetros. Esse é o esquema que foi dado. Ele disse que Q é igual a 2 vezes 10 a menos 6. Q é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs.
certo? Deixa eu... 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, é o valor de Q. Determine a intensidade da força elétrica resultante sobre a carga menos Q. Olha, se Q é 2 vezes 10 a menos 6, menos Q vai ser menos 2 vezes 10 a menos 6. E 6Q vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 vezes 6, que vai dar 12 vezes 10 a menos 6 coulombs. Esse é o valor das 3 cargas. O que é que vai ocorrer aqui? Olha, vai existir uma força entre mais Q e menos Q, tá certo? Vai existir uma força aqui. Vamos chamar essa força de F1. Vai existir aqui uma força entre menos Q e 6Q. Vamos chamar essa força de F2. Então ele quer a força resultante. O que é que eu tenho que fazer? Calcular F1 e calcular F2 e depois calcular a resultante entre as duas. Vamos fazer isso? Então vamos para F1. F1 é a força entre a carga mais Q e a carga menos Q. Vai ficar 9 vezes 10 a nona, o valor da constante, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes menos 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 centímetros. Olha, como a unidade não pode ser centímetro, tem que ser metro, eu tenho que fazer uma transformação. 10 centímetros vai ficar 10 por 100, vai ficar 0,1 metros. Vamos